para nós. Assim eu creio. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te has de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Ele te sustentou com maná, que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé, nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará. Nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém? Glória a Deus. Pastor, você vai falar de cuidar nesse texto. A única palavra que eu vi aqui foi cuidareis. Mas esse cuidareis que está nesse texto, está dizendo assim: presta atenção, te empenhas a cumprir os mandamentos do Senhor. De fato, irmãos, nós poderíamos pegar esse texto, cuidar, e dizer o seguinte: olha, fique tranquilo, fique em casa, Deus vai cuidar de ti. Fique em casa, não vá trabalhar, não vá orar, não faça nada, Deus vai cuidar de ti. Deus vai pagar as tuas contas na segunda-feira, Deus vai dar um carro novo. Nós poderíamos fazer muitas coisas aqui em cima desse cuidar. Mas o cuidareis, ele começa: cuidareis em cumprir os mandamentos do Senhor. Aí, amados irmãos, dentro desse texto, que Moisés escreve, certamente inspirado por Deus, a geração, já a segunda geração dos israelitas, que saíram do Egito, já prestes a entrar na terra prometida, ele recorda ao povo todo o sofrimento da travessia do deserto, e mesmo antes, ainda lá no Egito, quando viviam em escravidão, como foi uma luta, e só foi possível por causa da mão de ferro de Deus, para que o faraó deixasse sair o povo do Senhor daquela escravidão no deserto. Moisés tenta recordar aquela geração, que agora vai entrar na terra prometida, do Deus poderoso, do maná que Deus fez chover do céu, milagrosamente, algo sobrenatural, não comum, não natural, que os pais daquela geração também não conheciam.
algo que aconteceu uma vez na história. Então Moisés está escrevendo para esta geração. E aí, dentro desse contexto, e dentro desse texto que nós lemos, eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite o seguinte tema: cuidar em cumprir os mandamentos e usufruir dos maravilhosos cuidados de Deus. Amém? Quem vai ganhar a bênção? Cuidar, obrigado, minha santa, Deus te abençoe. Cuidar em cumprir os mandamentos e usufruir dos maravilhosos cuidados de Deus. Amados irmãos, e o primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos nesta noite é cuidar em cumprir os mandamentos. E quero pedir que você não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, vamos caminhar nesses 10 versículos de Deuteronômio, capítulo 8. Quero convidar também os nossos internautas, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos caminhar juntos e vamos ver por que eu tenho que cuidar em cumprir os mandamentos do Senhor. Quais são os benefícios? Aliás, irmão, nós não gostamos, o ser humano não gosta muito desse negócio de cumprir ordens. O ser humano gosta de dar ordens. Muitas vezes nós damos ordens até para Deus, quando nós oramos e determinamos que Ele cumpra uma coisa que é vontade de nós, que não necessariamente é vontade dEle. Então nós temos essa mania de querer dar ordem, mas nunca de cumprir ordens. Então, amados irmãos, eu quero chamar você para nós pensar nesse primeiro ponto, nesse primeiro versículo desse texto que nós lemos: cuidar em cumprir os mandamentos. Por quê? Por que, se o pastor quer falar de cuidar, por que eu vou tratar desse termo cuidar? Até porque na minha Bíblia, se você não está com a Almeida Revista atualizada, a sua não está a cuidar. Então você vai dizer, não tem nada a ver. Mas você vai cuidar no sentido de obedecer. Como o irmão Luiz Antônio falou na escola dominical, como já falei diversas outras vezes. Qual é o alfabeto que Deus conhece? Ou qual é o alfabeto que Deus usa? Quantas letras tem o alfabeto? O alfabeto português. 23, 24. Quantas que Deus usa? 4. Quais são as 4 letras do alfabeto que Deus usa? Obedecer. Esse é o alfabeto que funciona, que Deus usa. Obediência. Então o texto inicia assim: cuidareis ou te aplicarás, darás atenção, te empenharás em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Cumprir os mandamentos do Senhor. Quando eu me coloco nessa posição de cumprir, de obediência, aí eu começo a ver o porquê que é importante cumprir os mandamentos. Nós, como pais e também como filhos, recebemos ordem de nossos pais e hoje damos ordem aos nossos filhos. Muitos deles nem compreendem por que nós dizemos faça isso, ou faça aquilo, ou não faça. Mas esperamos que eles cumpram aquilo que nós estamos determinando. Porque nós sabemos que se eles cumprirem, cuidarão ou lograrão êxito e terão benefício futuramente. Pode ser que naquele momento não seja agradável, seja difícil até de cumprir aquele mandamento. Mas esse primeiro versículo já nos dá algumas riquezas maravilhosas quando eu me disponho a obedecer, a cumprir os mandamentos do Senhor. Na sua Bíblia deve estar escrito assim, na minha atualizada diz: cuidareis em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Para quê? Para que vivas.
só para isso. Ou, inicialmente, para isso. Só para que tu vivas, tá bom? Só para que você não morra. Então, cumpra os meus mandamentos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Cumpra os meus mandamentos só por um detalhe. Se queres viver. Se não queres viver, não precisa cumprir. Viva do jeito que você quer. Então, esse é um ponto importante para nós, quando o Senhor nos diz assim, cuidar em cumprir os mandamentos, como está no versículo 1 do capítulo 8. Cuide em cumprir os mandamentos, porque tu vais ter um benefício, e o primeiro é te manter vivo, não morrer. Graças a Deus, já é um benefício muito grande, estarmos vivos, como a irmã Marionita testemunhou aqui hoje, como a irmã Bela que está ali, Bela como Bela ela é mesmo, já depois dos seus 90, com alegria na casa do Senhor, como nós vimos agora essa menina, a Helena, cantando aos 6 anos, louvando a Deus. Está vivo, irmãos? Você está vivo aí, dê glória a Deus. Como eu também estou vivo, vou dar glória a Deus. Glória a Deus. Uma outra coisa que o texto nos diz, cumpri todos os mandamentos para que vivais e vos multipliqueis. Ou seja, não é só viver de qualquer jeito, raquiticamente, sem prosperar, sem crescer, sem frutificar. Não, é para que você viva, não morra, e além de estar vivo, produza, multiplique, cresça. Está vendo essa cadeira vazia do seu lado? É para ficar vazia eternamente até Cristo voltar? É para nós multiplicarmos. Nós estamos vivos. Enquanto estivermos vivos, temos a oportunidade de multiplicar. Vai esperar multiplicar quando morrer? Só os vermes na sepultura. Essas poltronas é para estar ocupado. Lembrem do que eu preguei domingo passado? Quem lembra ainda? Não precisa nem um texto. Alguém lembra de alguma coisa que eu preguei domingo passado? Quem é que coordena o corpo? Deus. Qual é a função de cada membro do corpo? Cooperar. Cooperar para quê? Para manter a unidade do corpo. Essa igreja precisa da cooperação de todos, na oração, na visitação, no cuidado, em estar junto, no evangelismo. Nós estamos vivos, é hora de nós multiplicarmos. Nós pensamos muitas vezes em multiplicarmos só os nossos bens, adquirir 1, e 2, e 3, e 4, amém, se possível for, mas multiplicarmos e crescermos na fé, na graça e no conhecimento da vontade de Deus, para a minha, para a sua, para a nossa vida, louvado seja Deus. É multiplicar nesse sentido, irmãos. O texto ainda nos diz, se nós cumprirmos os mandamentos de Deus, do Senhor, primeiro para vivermos, segundo para multiplicarmos, crescermos, prosperarmos, e depois entrar e possuir a terra que Deus tem prometido para o seu povo. Hoje nós não estamos mais esperando promessa de terra lá em Jerusalém, nem aqui no Distrito Federal. Nós pleiteamos, lutamos e trabalhamos para termos uma casa, uma moradia. Mas não é dessa terra também que Deus está mais preocupado em prometer. Quer dizer, Deus nem se preocupa. Não é mais essa terra que Deus prometeu. Morar no céu. Prosperar, entrar na terra que o Senhor prometeu. Olha, irmãos, não é, nós estamos num ano de eleição.
não é promessa de esquerdista, é promessa de Deus. E Ele fez sobre uma condição. Olhe no seu texto, como é que está escrito aí? Ele só prometeu de qualquer jeito? Ele prometeu sob juramento. Precisava Deus jurar por Ele mesmo? É Deus que promete. Mas você precisa fazer o quê? Só uma coisa. Qual é? Cumprir a vontade de Deus para a sua vida. E é vontade de Deus que você ore? É vontade de Deus que você leia a Bíblia? É vontade de Deus que você evangelize? É vontade de Deus que você congregue? É vontade de Deus que você invista e faça missões? É essa a vontade de Deus que nós temos que buscar. As demais coisas, não diz a palavra de Deus, serão acrescentadas por quem? Por Ele. Nós estamos mudando a ordem. Querendo as demais coisas. Quando eu me casar, eu vou servir melhor a Deus. Quando eu estiver trabalhando num bom salário, eu vou servir melhor a Deus, com o meu dízimo, vou ter gasolina para ir para a igreja, eu vou ter dinheiro para comprar um carro novo, para ir fazer missões, aí compro um carro novo e diz assim, não vou colocar meu carro novo na estrada de chão de jeito nenhum. Você ri, mas eu conheço um irmão e uma história desse jeito, irmão rico. Rico, ou pelo menos assim, como diz o irmão, não é rico, servidor público não é rico, mas esse era do Senado, da Câmara Legislativa, aposentado. Comprou um carrão, foi visitar um irmão, tinha uns 50 metros de estrada de chão, voltou da porta. Sério, palavra de pastor. Não vou colocar meu carro na estrada de chão. Outra vez na secretaria, o irmão também conversou algo parecido comigo assim. Tu acha que eu vou colocar meu carro novo no caminho da Fercal? Nesse caso era da Basevi. Você não sabe nem onde que é isso, eu imagino. Alguns devem conhecer. Lago Oeste. Não é nesse sentido, irmãos. É crescer, conhecendo a vontade de Deus para nossas vidas, irmãos. Na santidade. Fazer como Jó, fiz uma aliança com os meus olhos. Como colocarei em uma donzela? Fiz uma aliança com os meus lábios. Como falarei mal do meu irmão? Se ele é membro do mesmo corpo que eu. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como colocarei, como foi ministrado na escola dominical, na pornografia ou em qualquer coisa que não louva a Deus. Fiz uma aliança com os meus ouvidos. Como ouvirei músicas que não louvam a Deus? Fiz uma aliança com os meus pés. Onde eu vou, Jesus vai. É isso que nós temos que buscar da vontade do Senhor. É isso que nós, como igreja, devemos fazer e buscar continuamente, sem cessar. A bênção que o Senhor prometeu sobre juramento, mas eu preciso me dispor a cumprir os mandamentos do Senhor. Cuidar em cumprir os mandamentos e usufruir dos maravilhosos cuidados de Deus requer que eu me disponha a cumprir os mandamentos do Senhor. E agora nós podemos lembrar, ver o que está no versículo 2, é não me esquecer. A menininha que cantou aqui no hino, a Helena, lembra de onde tu estava? Não foi assim o hino, parece que tem uma frase que é assim, lembra de onde você estava e onde você chegou? Não te esquece dos livramentos do Senhor para você, para a sua casa. Lembra de onde você estava e onde você está hoje. Como disse Marionite, eu tenho convicção plena que meu nome está registrado, não no cartório de registro civil, mas no livro eterno, no livro da vida. Veja comigo como está na sua Bíblia, no versículo 2.
Vamos ler 2, o 3 e o 5 novamente. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém? Pastor, onde é que está mesmo aí o cuidado de Deus? Você está me falando que é para cumprir mandamentos. O Senhor está me falando que Deus disciplina. Onde é que está mesmo aí, irmão Maico, o cuidar de Deus? Exatamente nisso. Quando Deus diz, cumpre os meus mandamentos, queres ter vida longa, quer ter longevidade, cumpre os meus mandamentos. Tu queres te multiplicar, prosperar, cumpre os meus mandamentos. O que é que tu espera? O que é que tu queres? Cumpre os meus mandamentos. Isso já é uma demonstração de amor, de cuidado do Senhor para conosco. Essa é a receita. Não precisa de muito marketing, não sei nem se precisa. Precisa só cumprir a palavra de Deus. Ele se encarrega do restante. E agora, nesse texto que nós lemos, a gente percebe que essa expressão 40 anos, irmãos, são 4 décadas. É a idade de muitas, uma idade maior do que muita gente que está aqui. Mas, quem sabe, ou nós esperamos que o processo de ensino-aprendizado seja instantâneo, e não é. Eu vejo as minhas filhas, a mais nova está com 17 anos, deve ter 16 anos que vai para a escola, 16 anos e meio. E eu ainda pergunto, quantos anos essa menina tem que ir para a escola? Será que tem que aprender mais ainda? Quantos anos? Irmão, nós passamos a vida toda estudando. O processo de ensino, aprendizado, ele não é instantâneo, não é colocar um pendrive. Leva tempo. 40 anos foi o tempo de disciplina de Deus para com o seu povo no deserto. Ensinando, e olha o texto, diz assim, olha, 40 anos para te glorificar, para te exaltar, não, para te humilhar. Para te humilhar. Olha que coisa. Que Deus é esse, irmãos? Não é só para humilhar, não, para te pôr à prova. Para ver se tu... E eu vou dizer mais uma coisa assim, no meu entendimento. Não é para Deus descobrir o que está no coração meu. É para que eu mesmo descubra que eu sou mentiroso, falho, infiel, fraco, negligente. Então Deus vai te passar 40 anos só para ti aprenderes. Eu vou te humilhar, eu vou te fazer te provar, para saber o que está no teu coração, para ver até onde tu vais. Aí diz o versículo 3, ele te humilhou e te deixou passar fome. Que Deus é esse, irmão? Pregação dessa não enche igreja, mas santifica os que vão para o céu. Te humilhar, ele te deixou passar fome, para quê? Diz o mesmo versículo, e ele te sustentou com maná. Maná, irmãos, é um milagre de Deus, é flocão de arroz, para fazer cuscuz de arroz. Mas nós comemos um aqui essa semana, minha santa,
Cuscuz de arroz, eu tenho que saber que marca aquele daquele flocão. Cuscuz de arroz com codorna frita. Por conta de Deus, lá no deserto. Diga que é ruim isso. Tem mau gosto. Você está atravessando no deserto 40 anos e Deus manda o maná. Deus envia cordonizes. Deus dá água mineral para você beber saindo da rocha. Precisamos disso, mas o processo é lento. 40 anos. E aí eu gosto muito, se eu tivesse um filho, hoje que eu nasci, ou há alguns anos atrás, né, meu bem? Eu teria, a luta nossa era que eu queria colocar o nome dele de Caleb. A nossa já tinha me dito, não. Por que eu colocaria o nome do meu filho de Caleb? Por causa desta passagem que está em Josué 14, 10 a 11. Deixa eu, se você quiser ler comigo, leiamos juntos. Josué 14, 10 a 11 diz assim: Eis agora, o Senhor me conservou em vida. É Caleb falando. Como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando em Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para combate, tanto para sair a ele como para voltar. Mas eu vou orar, irmãos, 4 vezes. Se Deus não responder, eu vou orar 4 dias. Irmão, nós vamos fazer um propósito de 4 dias. Irmão, nós vamos fazer um propósito de 4 semanas, pode ser? Tem mulheres, já ouvi esse testemunho, eu lembro da irmã Solange, que congregou aqui. Esposa do pastor Francisco, não sei por onde anda. Pastor Francisco, eu sei que está na glória, e os irmãs, eu não sei onde andam. Mas se eu não estiver enganado, naqueles anos ela já dizia assim, que tinha orado pelo marido dela, algo em torno de 10 ou 20 anos. 20 anos, Valéria? 17 anos, irmãos, para o marido se converter. Aí o homem se converte, fica pastor, foi consagrado pastor, acho que aqui, e Deus recolhe. Ou seja, irmão, nossa disposição é como Caleb, olha, eu tinha 40, passaram 45, eu estou com 85 e estou com a mesma disposição. Eu vou continuar orando e crendo que Deus vai fazer milagres. A aprendizagem requer humilhação, ou melhor, requer humildade. Esse texto que nós lemos, irmãos, traz essas maravilhas. Olha, versículo 3, você foi humilhado, deixou você ter fome, mas saciou. Ele não te largou a sorte no deserto. Ele estava só te provando em tudo aquilo que Ele queria que você crescesse. Uma vez que eu cumpri os mandamentos do Senhor, eu penso que agora vou trabalhar em usufruir os maravilhosos cuidados de Deus. Primeiro, eu precisava cumprir os mandamentos. Segundo, recordar a disciplina do Senhor. E agora, irmãos, eu quero pensar com você em usufruir dos maravilhosos cuidados de Deus. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, veja comigo no versículo 4. Se não está e quiser abrir, é bom. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim no versículo 4: Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe lá, irmão, que é uma muda de roupa durar 40 anos? E o sapato não furar. Eu sei que tem outras vertentes teológicas que diz que Deus foi suprindo, a roupa foi estragando e Deus foi suprindo. Mas o texto não diz isso. Diz que não envelheceu.
e diz que o sapato não, o pé não inchou. Eu vou ficar com essa versão, porque é a versão bíblica. Não é um cuidado de Deus? Quanto nós gastamos com dinheiro hoje? Quanto gastamos de dinheiro com roupa, com sapato? Mas não é só isso não. Vejamos mais nos outros versículos, versículo 6. Ele traz no versículo 6 uma repetição, quase uma repetição, como é natural da literatura hebraica. No versículo 1, ele repete no 6 e diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiro de água, de fonte, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, bem diferente do deserto que você passou 40 anos. Agora tu vais morar numa terra que produz água, a terra com nascente, com mananciais. Isso é o quê? Cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Olha no versículo 7. Terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel. O que é isso? Cuidado de Deus para aqueles que cumprem os seus mandamentos. Versículo 9: terra em que comerás o pão sem ficar dividindo um pão com três. É comendo pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras, olha só, cujas pedras são de ferro, e de cujos montes cavará o cobre. Tu vai caminhando e vai tropeçando. Ixi, machuquei o pé, o que foi? Chutou uma pedra de ferro. Para quê? É minério, é riqueza. É lógico que você tem que minerar, mas a abundância de riquezas minerais que Deus estava prometendo para aquele povo, ferro para as armas, para a guerra, para a batalha, cobre para a proteção. E aí o versículo 10 fecha esse texto bíblico, essa porção da Bíblia, que diz assim: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deu vestimenta, calçado, deu água, abundância, variedade de alimento, abundância de comida, e agora abra sua boca e dê um glória a Deus. Amém. Esses são os cuidados de Deus para todos aqueles que se empenham em cumprir os seus mandamentos. E vamos concluir, irmãos, com o seguinte pensamento: Deus tem o melhor para aqueles que se empenham em cumprir os seus mandamentos, porque esses usufruirão dos seus cuidados maravilhosos. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, e que teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Senhor, ainda te peço que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós. Grande amor de Deus Pai, nunca, jamais se afaste de nós. E a comunhão do Espírito Santo nos conduza sempre na tua presença e na unidade do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.